Bom, prezado, muito bom dia novamente. Como eu disse, eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou gerente da divisão de produtos Pruftecnic, na empresa Pruftecnic MGS. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui em nosso webinar, cujo tema de hoje é RCM na indústria 4.0. Cumprindo com o nosso compromisso da Pruftecnic MGS, de levar conhecimento no segmento de manutenção e gestão de ativos à indústria, aos nossos parceiros e aos nossos clientes, hoje nós temos um webinar especial. Não se diz respeito ao nosso core business, que está muito ligado, direcionado à manutenção preditiva, mas é um tema de extrema importância para o mundo de manutenção, né, que é a prática de RCM, né, a prática de confiabilidade de manutenção, a prática de gestão de ativos, a prática de planejamento de manutenção, né, que estão diretamente interligados aí com o mundo de preditiva, de proativa, né? E por causa disso, hoje nós teremos um webinar chamado RCM na indústria 4.0, que será ministrado com a empresa parceira, uma empresa parceira do grupo há mais de uma década, né, chamada CEP, ok? Antes de iniciarmos, eu farei uma breve apresentação da Pruftecnic MGS para aqueles que não conhecem. Posteriormente, teremos uma breve apresentação da nossa empresa parceira CEP, que é uma empresa renomada, atendendo aí de norte a sul, indústrias em diversos segmentos, ao qual será responsável por ministrar o treinamento, o webinar, ok? Bom, somente alguns lembretes importantes sobre o nosso webinar. Este webinar está sendo gravado e posteriormente será enviado a vocês. Todos os microfones estão desativados. Caso queiram fazer alguma pergunta, no nosso sistema de webinar existe um campo de pergunta. As perguntas podem ser digitadas e enviadas para a gente, que ao final do webinar nós responderemos estas perguntas. Caso nós não tenhamos tempo de responder todas, tenham certeza que vocês receberão essa resposta por e-mail, ok? Bom, vamos lá. Farei uma breve introdução da Pruftecnic MGS para repassar a palavra ao grupo CEP. A Pruftecnic MGS tem três grandes linhas de atuação. O segmento de alinhamento de máquinas, de eixos de geometria, ao qual fomos os inventores do primeiro sistema de alinhamento a laser de eixos e permanecemos como líderes mundiais nesse mercado, o maior market share e a empresa que mais possui patentes em atividades referente à funcionalidade de alinhamento a laser. Um outro grande segmento nosso, monitoramento de condição. Dentro de monitoramento de condição, nós temos coletores de vibração offline e uma linha completa de coletores online, tá? E ensaios não destrutivos para medição de qualidade de produtos semi-acabados. Bom, resumidamente, um pouco da nossa história. Iniciamos lá em 95 com a fundação da MGS Tecnologia. A MGS Tecnologia surgiu como referência em serviço de manutenção preditiva eletromecânica, atendendo inicialmente o sudeste do país, mas com poucos anos de vidas aí, já estávamos atendendo de norte a sul, tá? Em 2007, iniciamos uma representação exclusiva no Brasil dos produtos de monitoramento de condição da Pruftecnic. Até 2016, éramos somente um representante da marca Pruftecnic a nível nacional, onde tivemos uma joint venture. Essa joint venture fez com que a marca MGS e a marca Pruftecnic virasse só uma para
o Brasil, tendo uma nova marca chamada ProofTechnique MGS. Tá? Bom, comercializando todas essas 3 linhas mostradas no slide anterior. E recentemente tivemos mais uma outra novidade, onde o grupo ProofTechnique, que é uma empresa de origem alemã, foi comprada e incorporada ao grupo Fluke, uma empresa, uma gigante americana, né, no segmento de fabricação de equipamentos de testes portáteis. Okay? Então, hoje nós somos um braço da Fluke no segmento de manutenção preditiva. Bom, a ProofTechnique MGS atua no Brasil e em toda a América Latina, fornecendo, comercializando e executando serviços de manutenção preditiva, tais como medição de vibração, alinhamentos especiais, tendo alinhamento de eixos, alinhamentos de máquinas complexas e geometrias de máquinas, serviços de paralelismos de rolos, telediagnóstico, ou seja, diagnóstico à distância, sendo realizado por coletores offline e online, ensaios elétricos de motores, geradores e transformadores, e teste de ultrassom, detecção de vazamentos de ar e gás, inspeção elétrica e de lubrificação. No segmento de produtos de monitoramento de condição e alinhadores, temos uma gama completa de alinhadores a laser, líderes mundiais no mercado, com maior repetibilidade e confiabilidade de execução disponíveis, e também uma linha completa de geometria de máquinas. Tá? Em monitoramento de condição, como eu disse, fornecemos sistemas de monitoramento de vibração online e offline. Temos o Sonocheck, que é o nosso dispositivo de ultrassom para detecção de vazamentos, falhas elétricas e mecânicas. O novo produto, um sensor GIL, que é um sensor para monitoramento de condição de óleo e detecção de particulados, que trabalha de forma online em uma caixa redutora. E os acessórios, como calços, brackets, sensores, caixas de coleta e afins, ligado a esses produtos principais. Dentro da linha de produtos NDT, nós temos aqui o Edge Current e o Flux Liquid, que são sistemas de testes de qualidade, para controle de qualidade e de processo, né, na produção de produtos de metal semi-acabados. É uma outra linha também, fabricação ProofTechnique, que está dentro do segmento, do terceiro segmento nosso, chamado NDT. Alguns produtos que não são ProofTechnique, mas temos a comercialização nacional, são os instrumentos da Autotest Pro, para análise e detecção de problemas de motores, geradores e transformadores. Temos uma linha de equipamentos NCA, né, que são análise de circuito de motores estáticos, e o ESA, chamado instrumento de análise de assinatura elétrica e qualidade de energia. Temos também lubrificadores automáticos da EasyLube. Bom, caso vocês se interessem em algum desses produtos ora apresentados, são fornecidos pela ProofTechnique, enviarei essa apresentação a todos os participantes e nela tem um hiperlink com mais detalhes de todos os produtos. Tendo algum interesse de receber uma apresentação dedicada ou até mesmo uma cotação, mande um e-mail para a gente, que a gente entrará em contato. Bom, somos um grupo que atendemos diversos segmentos no mercado. Alguns de nossos clientes aqui em offshore, naval, mineração, cimento, energia, papel e celulose, e usinas, né? Então, nós atendemos aí multimercados e temos contratos e fornecimento de produtos de décadas com vários players de cada mercado aí. Bom, de forma resumida, essa é a apresentação da ProofTechnique MGS. Como eu disse, essa apresentação será enviada por você,
para vocês. Tem muitos detalhes em cada produto aqui que vocês podem conhecer um pouco mais. Tendo algum interesse, entre em contato comigo, que nós agendaremos uma reunião web ou até mesmo uma demonstração presencial, onde detalharemos cada produto de interesse de vocês. Tá? Bom, como eu disse, nós temos agora uma apresentação geral da empresa CEP, que será responsável por ministrar o nosso webinar RCM na Indústria 4.0. Esse webinar tem o objetivo de trazer muito conhecimento neste quesito a todos os nossos parceiros e clientes. Caso vocês tenham interesse em algum serviço que é de especialidade do nosso parceiro CEP, ao final do webinar, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a CEP, que nós faremos uma apresentação dedicada a vocês. Estou tornando agora o Ricardo Goulart como apresentador dessa reunião. Ricardo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Ricardo, estou te ouvindo bem. Você pode compartilhar a sua tela e dar início à apresentação, ok? Ok, Rodrigo. Nós vamos compartilhar aqui. E o Kilder está aqui comigo. Ele vai fazer a introdução aqui com relação à empresa CEP. E, na sequência, eu entro com a apresentação sobre o RCM. Ótimo, beleza. Vou desativar o meu áudio aqui para não atrapalhar o desenrolar da apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Kilder Prado, sou sócio proprietário aí da CEP. Vou fazer uma breve apresentação para vocês de quem é a CEP e onde ela atua. E assim como o Rodrigo falou, qualquer necessidade, qualquer dúvida que tiver, vamos conversando aí durante e após o webinar, tá ok? Bom, a CEP ela é uma empresa que atua aí fortemente na área de manutenção e sempre buscando a entrega de soluções para os clientes, agregar valor mesmo. Bom, a SEB ela está localizada, a matriz, no sudoeste de Minas, no município de Itaú de Minas. E ela tem também algumas filiais espalhadas no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar delas. A SEB é uma empresa que atua fortemente no mercado, no ramo de engenharia e manutenção industrial, há 14 anos trabalhando com profissionais especialistas, superando as expectativas dos clientes. Nós possuímos engenheiros e técnicos especializados com larga experiência no mercado de trabalho para solucionar os problemas crônicos industriais. Nós temos disponibilidade de atendimento para todo o Brasil. Então, como eu comentei aí para vocês, a matriz da CEP está localizada no município de Itaú de Minas, no sudoeste de Minas Gerais. Nós também temos algumas sedes espalhadas no Brasil, sendo elas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Guarapuava, no Paraná, Uberaba, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais e Camaçari, na Bahia, polo industrial. E nós temos também uma gama de contratos aí em outros lugares também, mas não uma filial. Aí a gente pode ver brevemente, depois vocês podem olhar com mais calma aí no vídeo que vocês vão receber. Aqui são alguns dos principais clientes da SEB.
vou citar alguns deles, FMC, ArcelorMittal, Agrária, Paranapanema, Cerradinho Bioenergia, Valorec, Renner, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Veloze, Vale, Nexa, Votorantim Cimentos, Steel, Gerdau, Bernec, Seara, Kinross, Intercement, Air Liquide, Imeris, Magnesita, Votorantim Metais, Lubrizol, Michelin, Ouro Fino, JBS, dentre outros. Bom, há algumas principais áreas de atuação da SEB, ensaios não destrutivos, inspeção de soldas, engenharia de lubrificação, consultoria em planejamento e controle de manutenção, tanto planejamento de rotina quanto planejamento de grandes paradas, engenharia de confiabilidade, todos os tópicos que abrangem a engenharia de confiabilidade. A gente tem equipe preparada, treinada na implantação e na consultoria, implantação do sistema SAP no módulo PM, também tanto na parte de consultoria quanto na parte de implementação. Implantação dos pilares de manutenção, conforme manutenção classe mundial, consultoria também e implantação, adequação das normas regulamentadoras, sendo ela NR10, NR12, NR13, NR20. Então, a gente atua aí na parte de diagnóstico, mapeamento, estimativas de custo e também nas adequações, de boa parte delas. Consultoria e inspeção de engrenagens e moinho. Falando um pouquinho aí da ISO 55001, a SEB ela tem uma equipe preparada, capacitada e atua atualmente nos clientes e basicamente em todos os estágios da pirâmide aí que a gente pode ver. Então, os profissionais, engenheiros, técnicos, são todos altamente capacitados, com larga experiência, aí, tem um know-how consolidado já. Alguns dos clientes eu até citei agora há pouco. Então, a gente tem esse know-how e está pronto para atender vocês, em qualquer lugar do país. E experiência já comprovada, não é uma área nova que a gente está entrando, não é. Isso aí a gente já tem uma vasta experiência ao longo de muitos anos. A SEB foi construída com base nesses pilares aí, forte de conhecimento, know-how, e pessoas muito capacitadas que vieram do mercado de trabalho com larga experiência nessas disciplinas. Então, a gente tem um leque grande aí de atuação, mas não é uma atuação arriscada, é uma atuação muito consolidada no respeito de conhecimentos que a gente tem para poder estar atuando e ajudando os nossos clientes aí. Então, eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Goulart, ele vai dar a sequência aí com vocês, e qualquer dúvida, pode procurar o Rodrigo nos contatos já citados, pode procurar a SEB nos contatos que está nessa apresentação, e a gente vai se falando, ok? Bom dia a todos e até breve. Pessoal, bom dia. Meu nome é Ricardo Goulart, sou consultor junto à empresa SEB, né? Hoje, só contar um pouquinho da minha trajetória aí. Eu tenho aí 20 anos de experiência na área de manutenção industrial, 8 deles na parte de engenharia de manutenção e engenharia de confiabilidade. E a parceria com a SEB aí já vem aí há em torno de 4 anos. A gente já vem fazendo trabalhos em conjunto na área de engenharia de confiabilidade. Eu sou CRP em confiabilidade, que é uma certificação internacional, sou Black Belt em Six Sigma, alguns treinamentos sobre Kaizen, TPM, uma série de metodologias que, aplicada de forma correta, a gente consegue fazer uma estruturação bem assertiva quanto à parte de gestão e engenharia de confiabilidade. Então, o que é a ideia hoje desse bate-papo? A apresentação ela é bem curta, então, assim, vai ser mais uma conversa mesmo, tá? Falando para vocês onde que a SEB atua, como que a gente pode atuar, como que a SEB pode ajudar vocês na implementação da engenharia de confiabilidade, na estruturação do seu sistema de gestão como um todo. E quando a gente fala em RCM, a gente está falando em manutenção centrada em confiabilidade.
não é a aplicação específica da metodologia RCM, que hoje existem várias variações da forma de estar aplicando o RCM. Eu já conheço 3 ou 4 metodologias diferentes. A gente opta por uma que a gente achou que é mais aplicável e mais rápida de ser realizada. Então, aqui nós vamos falar de uma forma geral da engenharia de confiabilidade como um todo na sua planta, como que a gente pode atuar, como que a gente pode ajudar vocês para melhorar seus resultados, identificação de gaps, e, posteriormente, a gente fala um pouco mais pontual da metodologia RCM em si, dentro da empresa, da indústria 4.0, que algumas já estão se adequando, outras estão no caminho. Em que ponto que a engenharia de confiabilidade pode auxiliar na indústria 4.0 e como que a indústria 4.0 pode facilitar os trabalhos de engenharia de confiabilidade. Então, esse vai ser o nosso bate-papo. Então, eu vou estar passando aqui, vou estar explanando para vocês. No final, a gente vai responder parte das perguntas que forem possíveis e, como o Rodrigo comentou, no final, o que a gente não conseguir responder, posteriormente, a gente passa as respostas para vocês, ok? Espero aí que isso possa agregar para vocês. Posteriormente, a CEP vai estar à disposição para sanar as dúvidas e posterior contatos aí para a gente poder estar buscando novas parcerias aí, ok? Vamos lá. A parte de otimização de planos preventivos no molde RCM, né? Pensa no RCM como um todo, igual eu comentei, manutenção centrada na confiabilidade. Então, não é simplesmente a gente chegar, eu quero fazer o RCM num determinado equipamento. Isso é possível? Mas vamos dar um passo atrás e pensar o seguinte, como a minha indústria, a minha empresa, o meu setor, ele está preparado para a gente fazer um RCM. O RCM é uma metodologia mais complexa, que demanda tempo, demanda recursos para realizar esse estudo. Então, boa parte dos nossos problemas a gente consegue resolver com o básico, com a rotina. A gente cumprir uma rotina, a gente ter uma rotina bem estruturada. E, sim, onde precisar, equipamentos mais críticos, mais complexos, aí sim a gente aplicar a metodologia de RCM. Para problema mais simples, ferramentas mais simples. Para problemas mais complexos, ferramentas mais complexas. Então, aí quando a gente olha dentro da empresa, o que a gente tem visto nas consultorias, nos diagnósticos que a gente tem feito ao longo dos anos aí, por onde a gente já passou. Isso falando em empresas do ramo alimentício, empresas do ramo de mineração, metalurgia, siderurgia, ferramentas motorizadas. Então, assim, e o problema não muda. Ele é muito comum em todas as empresas. Quando a gente fala, inventário de ativos, não, meus equipamentos estão todos no meu sistema de gestão de manutenção, seja o SAP, seja qual for o seu sistema. Quando a gente vai ver, isso não é real. Hoje, uma das deficiências, na maior parte das indústrias, é a comunicação, é a interface entre a engenharia de projetos com a engenharia de manutenção. Muitas vezes, principalmente em empresas com parque industrial muito grande, entram equipamentos em operação, são montados, são colocados, são startados, muitas das vezes a engenharia de manutenção não toma ciência desses equipamentos. Aí daqui 2 anos, 3 anos que ele está operando lá, ele quebra, aí que você toma ciência desse equipamento. Então, um trabalho que é necessário é a parte de inventário de ativos. A mesma coisa ao contrário. Quantos equipamentos já foram inativados, foram desativados por revamp de projetos e esse equipamento não está nem mais em campo? Você vai lá no seu sistema de manutenção, no seu sistema de gestão, esse equipamento ele está lá como ativo, os planos de manutenção estão sendo gerados e pior ainda, muitas vezes
eles são programados, esses planos, o executor fala que fez, deu um ok lá na ordem para cumprir um indicador. Então, isso acontece, não é pouco, isso acontece muito. Então, essa questão de inventário, além de fazer um inventário, atualizar a sua carteira, é preciso estreitar o relacionamento, o contato junto à engenharia de projetos. É necessário ter alguém de manutenção em contato constante nos novos projetos, para garantir que seja real o seu parque de ativos dentro do seu sistema de gestão. Classificação ABC. A classificação é onde a gente tem que estar muito bem montada. Existem hoje vários critérios, desde critérios simples, com 3 perguntas básicas: se afeta o meio ambiente, se afeta a produção, se afeta a segurança, e mais uma, 4, se afeta a custo de manutenção, desde metodologias mais complexas, onde a gente avalia qual a taxa de falha desse equipamento, esse equipamento está obsoleto, não está, quanto você espera de disponibilidade desse equipamento. Então, assim, a classificação ABC, ela pode ser estruturada baseada no seu parque fabril. Então, a gente pode montar a metodologia de forma que atenda e reflita a sua realidade. Por quê? Qual seria o objetivo do foco das ferramentas mais complexas? Equipamentos A. As suas técnicas de preditiva mais avançadas, sensoriamentos, monitoramentos online, os seus equipamentos classe A. E o que o RCM vai ajudar a gente, e alinhado aí, que a gente vai falar um pouco para frente com a empresa, com a indústria 4.0, eu tenho um equipamento classe A, ok. Eu preciso sensoriar meu equipamento inteiro? Às vezes não. O ideal que a gente identifica dentro do RCM, em qual modo de falha é mais crítico para o meu processo, onde eu preciso ter um monitoramento. Então, a gente falando um pouquinho em paralelo do RCM, não adianta a questão da classificação criticidade ABC. Na indústria 4.0, a gente começa a ver dentro do RCM os modos de falha, o efeito que isso traz para o seu processo. Mas, para isso, a sua classificação ABC tem que estar muito redonda. E a gente fala, a classificação ABC, ela não é, quando startei minha planta, fiz a classificação, cadastrei tudo no SAP e tal. A classificação ABC, ela tem que ser dinâmica. Você fez uma startup no seu equipamento, ele partiu como A, ok, ele era crítico, tudo. Você montou uma estratégia de manutenção, você colocou sistemas de sensoriamento, técnicas avançadas de preditiva. Esse equipamento, ele tem baixa taxa de falhas e com algumas redundâncias que você instalou posteriormente, ou equipamento reserva, ele pode mudar a classificação. Então, não necessariamente um equipamento, porque ele é A, ele vai ser A a vida inteira. A mesma coisa no equipamento B, houve uma mudança de processo, ele passou a ser um gargalo, de acordo com a sua produção, ele pode passar a ser A. Então, a classificação ABC, ela precisa refletir o seu processo. Então, e ela é dinâmica. Não é fácil, você está fazendo porque é trabalhoso, é uma equipe multidisciplinar que tem que estar presente, mas é necessário a gente ter uma classificação ABC que reflita a realidade do seu processo. Outro ponto é a questão de ficha técnica, dados técnicos e árvore lógica. Ficha técnica é a parte de dados técnicos, dos equipamentos, que tem que estar isso imputado no sistema. Junto com isso, a parte de movimentação de ativos, quando você troca esse equipamento de lugar, de posição, porque a ficha técnica tem que ir junto com o equipamento. Então, você tem a ficha técnica do equipamento e você tem a ficha técnica do local de instalação, onde ele está montado. Do local vinculado ao tag do local de instalação, ela não varia. A do equipamento, ela pode variar. Você movimentou esse equipamento, pôs um equipamento similar. Então, isso facilita muito a rotina da execução
Como? Você precisa trocar um motor em campo. O motor queimou à noite, o mecânico do turno está lá, o técnico do turno está ali atuando. Você tem esse equipamento reserva? Não tem. Ele está disponível um outro equipamento. Então, quando você tem uma árvore lógica, que é o terceiro item aí abaixo, vinculada com uma ficha técnica bem estruturada, você consegue identificar onde você tem equipamentos similares dentro do seu parque fabril e onde você possa estar fazendo a movimentação desse equipamento. Então, essa é a importância de você ter uma árvore lógica estruturada e a parte de ficha técnica toda atualizada, garantindo a movimentação dos seus ativos, para você sempre ter isso de fácil acesso. A parte de nomenclatura, de tag, existem normas, tudo, nem todas as empresas, cada uma utiliza de uma forma, nem sempre é da mesma forma, então, mas a gente pode auxiliar quando for um start novo, ou a gente pode sugerir alterações quando é cabível, porque muitas vezes os históricos já estão vinculados àqueles tags, tudo, então não é bacana, tá mexendo para não ter perda de história. E a parte de árvore lógica, você ter realmente o seu sequenciamento de processo ali, de equipamentos, de forma bem lógica. Você consegue visualizar o todo, e sempre quando a gente olha a classificação ABC em conjunto, para avaliar, para fazer pesquisas, para banco de dados. Então, é necessário, até para rastreamento de custos de área, de um determinado processo. Então, essa parte de cadastramento de ativos, muitas vezes, não é dado o devido valor. Às vezes, a pessoa já quer implementar uma metodologia muito agressiva, muito... como que eu posso dizer, metodologias mais, fugiu o termo aqui, mais complexas, e na realidade às vezes a gente não tem o básico. Então, quando a gente tem um cadastramento de ativo, isso tudo a gente pode fazer um diagnóstico, mapear, levantar por amostragem, por área, e avaliar se você tem necessidade ou não de estar ajustando, fazer isso segmentado por setores, de acordo com a sua linha de processo. Posteriormente, a gente vem e tem a parte de planos preventivos. Como estão hoje meus planos preventivos? Então, primeiro você tem toda a sua parte de cadastro de ativos, classificação ABC, para determinar os seus planos. Imagina se você não tem uma classificação ABC bem estruturada. Às vezes você tem um equipamento classe C, e se ele quebrar, não faz diferença nenhuma para o seu processo. Você está ali fazendo análise de óleo, às vezes você está fazendo uma análise de vibração, às vezes você quer pôr um sensoriamento remoto. Então, assim, aí você conversa com a pessoa e fala, não, mas ele é crítico. Se ele é crítico, então por que ele está como C? Não reflete uma coisa com a outra. Então, é necessário a classificação estar adequada para aí sim você definir as suas técnicas falando em preventivas como um todo, que engloba lubrificação, limpezas, preditivas, manutenção baseada em condição, baseada no tempo, né, a parte sensitiva. Então, para a gente definir de forma adequada, de acordo com a sua classificação. E a gente encontra algumas dificuldades, algum receio por parte da equipe, quando a gente está elaborando projetos, trabalhos de RCM, com relação à sobreposição de atividades. O que quer dizer isso? Você tem um sensor lá que mede uma determinada temperatura, ele é online, ele registra tudo, isso te manda um alarme. Então, você consegue, através dessa manutenção de condição, você está avaliando isso ao longo do tempo. Porém, você ainda tem um plano de inspeção sensitiva que pede para o inspetor passar lá e verificar a temperatura. Então, assim, por que eu tenho duas pessoas fazendo a mesma coisa? A função do RCM é essa, uma delas, né? É a gente identificar sobreposição de atividades, de tarefas,
para buscar otimizar o seu recurso. Porque hoje a gente sabe que a cada dia mais os recursos estão escassos, seja recurso de custo, seja recurso de pessoas para executar a sua manutenção. Então, assim, por que se eu tenho lá uma medição online de vibração, eu tenho que ter uma frequência, às vezes, menor, a pessoa indo lá verificar se o equipamento está vibrando, ou tem situações que a pessoa vai até com uma canetinha ali, medir uma vibração. Então, gente, acontece, tem essas situações de sobreposição de atividades. Então, a gente vai falar mais detalhes para frente sobre o RCM. Os planos preventivos, considero preventivos, novamente, como eu falo, como um todo, não é só a preventiva baseada no tempo, é baseada na condição, lubrificação, limpeza, às vezes até atividades operacionais inclusas nesses planos, que hoje a gente já tem elaborado planos de manutenção, planos de manutenção mais para equipes de operação, seja de limpeza, seja alguma coisa de inspeção interna de equipamentos, quanto a parte de processo. Então, o RCM ajuda a gente definir uma sistemática adequada para um determinado equipamento. Ou seja, eu tenho que ter o justo necessário para garantir aquele equipamento em operação. Então, já que eu desmontei, eu vou trocar isso, vou trocar aquilo. Isso não existe. A gente tem que fazer o que realmente é necessário. Hoje, a cada dia, quem é de manutenção, que está aí acompanhando, sabe muito bem disso, os custos, os orçamentos, a cada dia estão menores. Então, assim, a gente tem que fazer mais com menos. Então, o RCM, a gente tem exemplos práticos aí de clientes, a gente chegou a otimizar 15% a 20% do recurso dele em preventiva, em sobreposição de atividades, em aumento, espaçamento de periodicidade, mas teve situações que nós tivemos que reduzir. Então, assim, a gente tem que fazer o justo necessário para que o equipamento opere. Então, quando a gente entrar no RCM aqui, a gente vai falar mais em detalhe. Então, se você tem seu equipamento cadastrado, com seus dados técnicos, uma classificação ABC adequada, você elaborou os seus planos de preventiva. E o que eu preciso de material para executar esses planos de preventiva? O que eu preciso ter em estoque para, se meu equipamento der problema, eu fazer o meu reparo? Então, parte do input desses materiais que você precisa para o seu equipamento, ele vai sair dos planos de preventiva. Porque tem coisas que não adianta, são trocas baseadas no tempo. O que for troca baseada em condição, dependendo da criticidade, você tem que ter também em estoque. Então, a parte de lista de materiais, ela vem dos seus planos de preventiva, ela vem dos seus planos de preditiva, ela vem do que é troca baseada no tempo, que tem situações que existe ainda. Então, você precisa ter essa lista completa. O que vai para estoque, o que não vai, tudo, aí é uma análise que tem que ser feita. Existem critérios hoje para definir, inclusive seus parâmetros de estoque, quanto eu preciso de estoque máximo, estoque mínimo, baseado no seu tempo de reposição, baseado no giro. Aí já entra na parte de MRP. Então, o RCM também te auxilia. Por quê? Você determina, durante o RCM, se modo de falha é crítico pela falta daquele item em estoque, você consegue reduzir a criticidade desse item colocando esse material em estoque. É viável? Durante o estudo, isso tudo é avaliado. Eu preciso ter, não preciso ter. Então, tudo existem critérios muito bem definidos que podem ser ajustados, adequados à realidade de cada processo para a gente montar uma lista de material enxuta para cada equipamento. Ok? Bom, você cadastrou seus ativos, você fez seus planos, você levantou suas listas de materiais.
Então, isso tem que ir para o seu sistema de gestão. Então, a gente pode montar as planilhas de carga de dados, seja de listas de tarefas que vêm dos planos de manutenção, que é o que você vai fazer, detalhamento das suas atividades, o que fazer, o como fazer. A parte de estratégia de manutenção como um todo, quais são as frequências que você vai executar a sua manutenção, quando você vai executar, isso é data fixa, não é. Então, quando a gente fala em carga de dados, não é simplesmente imputar no seu sistema. São uma série de fatores que tem que estar muito bem claro quando você vai imputar, para que daqui a pouco os seus planos começarem a rodar e isso não gerar lixo no seu sistema. Então, tem que estar muito detalhado, muito claro entre o prestador de serviço, entre o cliente, o que você espera da sua estratégia de manutenção. A gente também pode fazer a parte de input desses planos no seu sistema de gestão. Principalmente hoje o que mais se utiliza é a parte de SAP, né? Então, monta as planilhas de carga, consegue carregar isso para o sistema e colocar o seu sistema para rodar. Mas, para isso, a gente precisa de um nivelamento, né, desses planos. Você faz o seu nivelamento de 52 semanas. O que é isso? É você avaliar ao longo de 52 semanas como o seu recurso está distribuído. Se o seu recurso que você tem disponível, se não é, se você tem paradas sazonais, o quanto que você precisaria de recurso para execução desses planos preventivos. Então, a gente nivela isso, depois eu posso abrir até um exemplo aqui no final, para mostrar para vocês como que funciona esse nivelamento. A gente pega uma foto atual dos seus planos no momento, redistribui ao longo do tempo, de forma a isso não afetar muito a sua rotina, coloca ele de acordo com as paradas previstas que você tem na sua planta para intervenção de equipamentos parados e faz esse nivelamento. Então, precisa dessa análise, precisa saber o que é equipamento parado, o que é equipamento em operação, saber seus tempos de parada, porque às vezes suas paradas podem ser, eu tenho parada de 1 hora, eu tenho paradas a cada 2 meses de 12 horas. Então, a gente entende a sua realidade e, posteriormente, faz esse nivelamento e adequa o seu sistema a esse nivelamento. Então, ele tem que refletir o seu calendário de paradas ao longo do ano. Então, porque você joga todos os seus planos no SAP, eles vencem todos no mesmo período. Então, a gente tem que conhecer, que é um ponto que fala abaixo aí, o seu processo. Então, a gente tem que fazer uma análise do seu processo, saber como que você opera, a gente tem que entender como você produz, as suas linhas, interferência entre linhas, porque a gente já prestou serviço em várias fábricas, onde são várias mini fábricas dentro de uma única planta, uma depende da outra, as paradas, essa tem que ser X dias após essa, então a gente tem que entender toda essa parte de processo para saber como que a manutenção entra junto nesse momento. Ok? Então, fizemos o cadastro de todos os seus ativos estruturados, elaboramos seus planos, levantamos as listas de materiais e, posteriormente, isso vai para o seu sistema de gestão. Essa é uma sequência lógica de implementação. Mas eu já tenho parte disso na minha planta, já está ok. O que a gente pode fazer é uma amostragem, ver como que o seu sistema está estruturado, se ele precisa ser revisado ou não. Se não precisa, bola para frente, vamos tocar, vamos fazer e vamos atuar onde o cliente realmente precisa, onde é o seu gargalo. E para a gente avaliar onde é o seu gargalo, a gente consegue fazer com vocês uma análise de processo. Juntamente com a equipe de produção, onde hoje é o gargalo da produção. Quais os pulmões que você tem dentro da planta hoje? Você consegue parar parcial a sua planta? Não consegue? Como que eu consigo otimizar esses processos para manutenção ter um tempo maior de atuação? Então, a gente consegue identificar em conjunto, algumas empresas até já têm isso mapeado, todo o seu mapa de processo, mas a gente consegue fazer uma análise em conjunto desses processos
até para identificar as interferências da manutenção dentro desses processos operacionais, não só processos de manutenção. Então, a parte operação, manutenção, elas têm que andar juntas, cada vez mais juntas ali para otimizar tempos. Então, assim, hoje a gente espera, é só disponibilidade? Não, a gente espera confiabilidade, também não é só isso, a gente espera qualidade também desse produto. Então, assim, a gente tem que entender o todo para saber como que a gente pode estar atuando e atuar no local certo. Ok? A parte de engenharia de confiabilidade, dentro desse processo como um todo, aí sim vem a parte do RCM. Aí é um projeto aplicado, é um projeto dedicado, com uma equipe específica de especialistas, que a gente vai falar logo à frente aqui nos próximos slides. Execução. Eu sei como funciona a minha execução. Minha execução, ela está capacitada, ela está estruturada, ela está adequada hoje para o que eu preciso. Eu tenho o ferramental necessário, porque quando a gente fala em tempos de parada, a gente está falando em MTTR, meu tempo médio de reparo. E o que influencia no seu tempo médio de reparo? É o seu tempo de atuação, que tem relação com equipamentos reservas, que tem relação com o ferramental para execução desse reparo, e tem relação também com o conhecimento técnico da minha equipe para fazer tanto o reparo ou até mesmo para chegar no diagnóstico. Porque muitas das vezes o meu tempo ele é longo para você chegar no diagnóstico. O reparo em si às vezes não é tão longo. Então, o quanto minha equipe de execução está preparada para isso? Eu tenho um plano de capacitação para os meus mantenedores. Esse plano de capacitação, ele está vinculado aos modos de falhas mais críticos que eu tenho dentro dos meus sistemas. Suponhamos que a gente faz um trabalho, a gente identifica que o mais crítico do seu equipamento, os principais modos de falha, estão vinculados à parte hidráulica do seu equipamento. Na matriz de capacitação dos seus executores, você está pedindo um treinamento de alinhamento a laser. Assim, é só um exemplo, é para mostrar para vocês o seguinte, o RCM ele consegue até direcionar a matriz de capacitação da execução para os principais modos de falha. Então, assim, como que eu consigo, até a questão de argumentação, de demonstrar a necessidade desse treinamento, quando você estrutura isso de uma forma, eu tenho esses principais modos de falha nos meus principais equipamentos, e aqui o principal ponto é hidráulica. Não, o principal ponto aqui, quando eu preciso, que eu tenho um problema, é a parte de ajuste fino de equipamentos. É alinhamento, alinhamento de correia, não, fixação. Então, assim, isso consegue direcionar para vocês o que fazer. Gente, às vezes eu estou falando aqui, às vezes para todo mundo, para boa parte do pessoal que está participando, isso é o básico. Mas isso eu já sei. Mas isso está acontecendo. Isso volta a falar, a gente fala, vamos aplicar um RCM. Mas eu estou fazendo esse básico está rodando, porque muitas vezes não acontece. Então, a gente está falando aqui da questão de treinamento, de capacitação, de planos preventivos, de cadastro, de lista de material, é o mínimo para o sistema rodar. Então, não adianta eu querer aplicar uma engenharia de confiabilidade, sendo que o meu básico para trás não está pronto. E a gente auxilia vocês nas duas situações. E como que a gente vê se isso está dando certo? Parte de controle. Hoje a gente identifica aí, tem empresas aí que tem 20, 30, 40 indicadores. Isso agrega? Depende, existem indicadores meio e tem indicadores fim. Eu faço a gestão desses indicadores. Quando eu falo gestão, controle, não é a gente medir,
mas assim a gente fazer uma análise crítica desses indicadores. E uma análise crítica que não para cumprir tabela, não para fazer papel, não para apresentar para a minha equipe de gestão, mas uma análise crítica que vá retroalimentar, através de um PDCA, o meu sistema. Então, não adianta eu controlar se eu não faço uma gestão desses KPIs. Então, o principal do controle é você ter uma base de dados que você possa avaliar e direcionar os seus esforços. Onde que eu tenho que atuar? O que não está rodando bem? Muitas vezes o pessoal pergunta, onde eu aplico o meu SCM? Onde eu aplico uma análise de falha? Qual critério que eu uso para análise de falha? Então, tudo isso, quando você tem uma análise em cima dos seus controles, dos seus indicadores, você consegue direcionar as metodologias, as análises críticas de forma correta, aonde realmente você precisa. Então, não adianta eu ter o controle, eu preciso ter um PDCA girando em cima do meu controle. E, novamente, gente, nem sempre isso roda. Eu já tive dos dois lados, eu já tive da execução, já tive na coordenação, já tive na engenharia. Não é fácil você conciliar a parte de gestão, de manutenção, com a sua rotina. Principalmente quando você tem um sistema que ele já está gargalado, que você está com muito problema. Então, para você quebrar essa inércia entre corretiva e estabilidade, você precisa dedicar realmente esforços para reverter essa situação. Ok? Então, vamos dando sequência aqui. Então, quando a gente fala na engenharia de confiabilidade como um todo, a gente está falando aí em análise de falha, tempo médio entre falhas, que é o MTBF, tempo médio de reparo, controle de paradas, melhorias e a metodologia RCM como um todo. Análise de falha. Onde eu faço análise de falha? Eu preciso fazer análise de falha para tudo? Quais são os meus gatilhos? Onde eu devo atuar? Como eu devo fazer? Qual a metodologia utilizar? Para isso tudo, a gente precisa avaliar cada caso, onde você tem que olhar qual a capacidade que eu tenho para fazer as minhas análises de falha. Porque não adianta também você colocar um gatilho. Pegar um exemplo aqui, minha planta paradas acima de 2 horas, eu tenho que fazer uma análise de falha. Aí você olha lá, você tem 30 paradas acima de 2 horas. Você consegue atuar? Você tem equipe para fazer essa análise? Então, assim, você tem que definir gatilhos que seja execuível a sua análise de falha e conforme a gravidade das suas falhas forem diminuindo, suas paradas agora estão na casa de 3 horas, você vai baixando a sua régua e vai reduzindo os seus gatilhos para estudar as suas análises. Então, porque não adianta a gente ter inúmeras análises pendentes e você não conseguir avaliar. Aí, quando você tem muita análise para fazer, você pega por ordem, alguma coisa ali, sem muito critério, às vezes você está analisando uma parada de 2 horas e tem uma lá de 7, 8 horas, 10 horas, 12 horas, que ela fica para trás sem ser analisada. Então, quando a gente... Os principais gatilhos para uma análise de falha que a gente recomenda custos de manutenção, tempo de parada, que aí, após uma análise, você consegue definir o seu gatilho, e repetibilidade. A parte de repetibilidade também, às vezes você olha pequenas paradas e, no todo, ela está te impactando bastante. Às vezes não chega a te impactar na disponibilidade da sua planta, mas ela te impacta na confiabilidade, na sua estabilidade operacional. Então, normalmente, são 3 gatilhos. Agora, os ranges desses gatilhos são flexíveis de acordo com a característica de cada empresa, de cada processo. Isso pode variar
por área dentro de uma mesma empresa. E a metodologia para utilizar, gente, isso fica a critério de cada facilitador, de cada engenheiro, de cada pessoa que vai fazer. Tem gente que tem mais facilidade em Shikawa, tem gente que tem mais facilidade no 5W2H, no RCA, no FEMEA. Então, isso também vai de acordo com a gravidade da sua falha. Às vezes, você pode ter, por uma falha de 3 horas, eu uso um 5 porquês. Numa parada de 6 horas, eu uso um Shikawa. Parada assim de 12 horas, vamos fazer um FEMEA. Vamos ver, vamos estudar melhor, para ver o que a gente pode estar melhorando nesse sistema. Ok? Então, a metodologia pode ser adequada dessa forma, você definir metodologias de acordo com seus ranges de parada. Só que não adianta você fazer uma análise de falha, pegar todas as ações de correção, ações de não reincidência, ações preventivas que geram de uma análise de falha e mandar para os seus responsáveis, virar as costas e falar, eu fiz a minha parte. A função da engenharia é garantir a eficácia dessa análise de falha. Como que eu garanto essa eficácia? Verificando a repetibilidade dessa falha após a implementação das suas ações. Não adianta também você estar no processo de implementação, aconteceu de novo, eu vou fazer outra RAF. Vamos implementar essas ações o quanto antes e vamos monitorar por um período determinado a reincidência dessa falha. E essa reincidência, esse monitoramento pode variar também. Você tem um modo de falha que ele acontece semanal, quinzenal, monitora a frequência ali, 3 meses, 4 meses. Agora, se você tem uma falha que ela acontece a cada 2, 3 meses, você tem que pôr uma eficácia, um período de avaliação maior, para você poder pegar uma reincidência caso isso ocorra. Essas análises de falha, quando bem elaboradas, bem estruturadas, elas também têm que realimentar o seu sistema. Quando você fez a análise de falha desse seu equipamento, já avalia o todo. A criticidade desse equipamento estava ok? Ela está ok? A minha estratégia de manutenção para ele está ok? Dá uma varrida geral nesse equipamento como um todo. Porque se a cada análise de falha que você fizer uma análise dele como um todo, ao longo do ano, são uma série de equipamentos que você vai estar estruturando e deixando ele adequado ao seu sistema e diminuindo a probabilidade de outras falhas que ainda não ocorreram. Então, a importância do PDCA, você checar o quão eficaz as suas ações estão sendo. E as análises de falha também têm que ser divulgadas, principalmente para a equipe de execução, como forma de treinamento para eles. Imagine que você teve uma falha, que ela atingiu o gatilho, porque o tempo foi muito longo, só que esse tempo foi em virtude do tempo de diagnóstico. Claro, foi até rápido, mas o seu tempo de diagnóstico foi longo. Será que todo mundo tem aquela mesma dificuldade para identificar esse problema, para diagnosticar esse problema? Então, a partir do momento que você usa essa análise de falha como um material de capacitação, treina a sua equipe, isso você já diminui a tendência a diminuir o seu tempo de diagnóstico. Então, essa é a importância de você não apenas fazer uma análise de falha para acabar com aquele problema, para minimizar aquele problema. É você realimentar os seus mantenedores com o conhecimento necessário para isso facilitar. A mesma coisa a nível de ferramentas. Meu tempo de reparo foi longo porque eu não tinha uma ferramenta adequada, eu não tinha um acesso disponível, eu dependia de uma plataforma de acesso. Então, quando for fazer a análise, secciona os seus tempos em tempo de diagnóstico, tempo de mobilização e o tempo de reparo em si, porque as ações são diferentes. As ações, elas são bem distintas. Então, tenta identificar isso dentro das suas análises, que isso traz bastante resultado e ajuda bastante vocês na sua rotina.
Agora vem 2 pontos. Tempo entre falhas e tempo de reparo. Já falamos um pouquinho aí dentro da análise de falha, né, que eles estão vinculados, né? Então, quando a gente fala em tempo entre falhas, que é o MTBF, a gente está falando o quanto o meu equipamento falha, diretamente ligado à confiabilidade, né? De quanto em quanto tempo esse equipamento ele falha, de quanto em quanto tempo médio ele para. Então, se você tem um equipamento, igual eu comentei, se você tem um equipamento que falha muito, mas o tempo de reparo dele é pequeno, é um reset, às vezes ele nem surte impacto quase na sua disponibilidade. Porém, quando você olha a sua confiabilidade, está vinculada à sua estabilidade operacional, ele impacta em muito. Imagina um processo que você depende de uma sequência ali, de um equipamento estar estável, estar operando, e uma oscilação, às vezes, de um reset, de uma sobrecarga, de qualquer problema que você teve ali, que oscilou o seu sistema, isso pode prejudicar em qualidade de produto, uma série de fatores. Então, os 2 indicadores são distintos, mas que vocês têm que olhar em conjunto para definir as suas ações. Tempo entre falhas, normalmente você faz um estudo para ver o que está acontecendo com esse equipamento, que possa ser um SEM, que pode ser uma simples análise de falha. E o tempo de reparo é porque eu demorei tanto para colocar esse equipamento em operação. É o que a gente falou dentro do PDCA ali, das análises de falha. Então, são indicadores que servem para direcionar as nossas ações. No outro treinamento, as pessoas, depois, posteriormente, a gente conversando no grupo que foi montado, aí perguntaram, o meu MTBF, eu meço mensal, eu meço trimestral, eu meço média móvel, a mesma coisa o MTTE. Como que eu faço? Bom, o recomendável é você ter o seu mensal, seu indicador mensal, que você vai avaliar como o seu mês se comportou. Você vai pegar coisas pontuais para ver se você precisa ter ação ou não. E também você ter um acumulado aí, ou melhor, acumulado não, uma média móvel de no mínimo 6 meses para amortecer essas situações pontuais. Então, com essa medição de uma média móvel, seja de 4 meses, seja de 6 meses, ela vai tirar parte dessas situações pontuais e você vai olhar a tendência para ver como que seu equipamento está evoluindo. Isso tanto no reparo quanto no tempo entre falhas. Meus tempos de parada estão piorando. Não, eu tive nesse mês uma parada muito maior, porque uma peça que era estoque não estava no momento, o sistema falou que tinha, não tinha, ou o fornecedor não entregou, então foi uma coisa pontual. Mas quando você olha uma média móvel num período aí de no mínimo 6 meses, você consegue ver a tendência disso ao longo do tempo. Então, esse foi um questionamento que o pessoal fez no outro treinamento. Então, essa é a recomendação. Médio mensal, mas uma média móvel também para avaliar a tendência disso ao longo dos anos. Ao longo dos meses, desculpa. Controle de paradas. Esse é um problema muito sério. Eu já trabalhei, eu já participei de vários seminários, congressos, simpósios, com empresas aí como, que a gente acha que tem um histórico muito bom, como Embraer, Fiat, outras empresas de grande porte, e sempre que a pessoa começava a sua apresentação, ela falava da dificuldade de ter os seus registros, seus controles de parada. Então, um dos pontos que a indústria 4.0, com toda a parte de sensoriamento, monitoramento, e tende a ajudar a gente nessa parte de controle de paradas. Você registra a parada,
tá ali. Mas o que aconteceu? O que realmente foi aquela parada? Então, assim, uma grande dificuldade são os históricos hoje. Ah, gerou uma ordem corretiva no meu sistema. Ah, mas ali não apontou o tempo de parada correto. Qual o tempo que foi? O que aconteceu? Quais os detalhes do que aconteceu? Muitas vezes a manutenção não tem isso na mão. Então, quando a gente faz uma análise aprofundada, os sistemas hoje permitem fazer um registro adequado, mas 90% das vezes não são imputados os dados corretos para a gente que possibilite uma análise posterior. Então, é uma grande dificuldade essa parte de registro de paradas. Então, o que a indústria 4.0, com a parte de PI, de monitoramento, consegue trazer, tentar melhorar essa questão de controles e definir o que aconteceu com o equipamento. Porque se você não tem um histórico, para você fazer uma análise, avaliar a gravidade, os seus modos de falha, identificar o que aconteceu, é muito difícil. Hoje os sistemas, softwares de manutenção em si, não são confiáveis. As empresas que nós já prestamos serviço não permitem uma análise adequada. Ah, você faz, aí você pega lá o controle de paradas que a operação monitora. Ok, apontou. Só que normalmente é registrado apenas o sintoma do que aconteceu, que foi o que o operador percebeu. A parada do equipamento tal. Mas parou por quê? Ah, arrebentou a correia. Mas arrebentou a correia por quê? Ah, ele travou, a correia estava gasta, a polia estava desalinhada. O que aconteceu? Então, muitas vezes essa informação não chega de forma adequada para a manutenção. Aí, quando você vai fazer uma análise de falha, como que isso realimenta? Você não tem uma base de dados que te possibilite essa análise de forma correta. Ok? Vamos lá, a parte de melhorias. Então, assim, a parte de melhorias eu tenho muito o que falar. A gente precisa evoluir em alguns equipamentos. O RCM ele vai direcionar onde que eu devo atuar. Qual o melhor ponto para me atuar? Isso falando em manutenção, tá, gente? Porque existem melhorias com relação à segurança, com relação a meio ambiente. Aqui a gente está falando na parte de, principalmente, intervalos entre falhas, tempos de reparo. Então, a gente pode sugerir melhorias baseado nesses estudos para você melhorar o seu equipamento. E sim, a aplicação da metodologia de RCM, que hoje a gente utiliza a metodologia A7, pela CEP aí, que existem várias, igual eu comentei, variações aí de empresas hoje no mercado. Eu conheço 4 variações de RCM, algumas com softwares, outras com planilhas, conceitos um pouco diferentes, mas que leva ao mesmo resultado que é a estruturação de um plano de manutenção justo e necessário para os seus equipamentos. Então, e como que o RCM hoje conversa com a indústria 4.0? Como que a gente pode trazer essa metodologia para auxiliar a indústria 4.0 ou a indústria 4.0, como que ela vai facilitar a aplicação da metodologia RCM? Vamos lá? Bom, RCM, né, é uma metodologia para otimização de planos conforme a criticidade dos modos de falha. Na realidade, a gente avalia a criticidade do efeito. Então, assim, o quão crítico é o efeito de uma falha no meu sistema? Você tem lá uma determinada bomba que está operando, ela falhou. Você tem 2 bombas idênticas, uma do lado da outra. As 2 falharam, sei lá, travou o rolamento por falta de lubrificação. Mas as 2 são de processos diferentes. Qual foi o efeito de cada uma delas para o seu processo? Então, o RCM, ele visa uma otimização
os seus planos de manutenção baseado na criticidade desses efeitos. Então, se o efeito de quando o equipamento para é grave, é um efeito crítico, a gente deve atuar. Se esse efeito não é crítico, a gente vai avaliar o que tem que ser feito. Então, o RCM ele visa o quê? A otimização da sua lista de tarefas e estratégias de manutenção. Otimização não quer dizer apenas a gente reduzir um plano de manutenção. A gente definir o que deve ser feito baseado na criticidade dos seus efeitos dentro de um equipamento. Então, a gente faz um mapeamento todo do seu sistema, avalia, depois eu mostro uma tela que fica mais fácil para vocês entenderem. Mas a gente pega um processo e vai avaliar. Primeira coisa, a gente define os limites. Você tem um processo lá, e a gente vai definir onde que o RCM começa, onde que ele termina. Então, o que acontecer aqui dentro, a gente vai avaliar. E como que a gente avalia isso? A gente pega equipamento por equipamento, identifica com uma equipe multidisciplinar formada por um facilitador que conheça a metodologia, especialistas da área de elétrica, mecânica, de processos, de manutenção, que possa ajudar a levantar as informações. Quando a gente tem uma empresa, que você tem uma base de dados bem estruturada, parte desse mapeamento vai vir do seu sistema. E o restante vem do conhecimento da sua equipe de manutenção. Hoje acontece o contrário, pouquíssimas informações vêm do sistema e a maior parte vem do conhecimento da sua equipe de estudo do RCM. Então, o que acontece? Se a gente tem um equipamento sensoriado, a gente fala aí, qual que é a vinculação, então, da indústria 4.0, já começa aí com a RCM. Nós falamos muito em efeito. Qual a gravidade do meu efeito? Qual o sintoma? O que aconteceu no momento da falha? Imagina que você tem vamos pegar aqui um exemplo aí, uma análise de óleo online. Aí você ele pega e o seu percentual de água ali sobe drasticamente, ele manda parar seu equipamento. Então, quando a gente começa a sensoriar, seja por sistema de vibração online, termografia, análise de óleo, ultrassom, controles de pressão, vazão, temperatura, fluxo, você consegue... o equipamento quebrou. Como que isso afetou o meu processo? A pressão no ponto tal subiu para X bar, a temperatura saiu de tanto para tanto, isso refletiu numa perda de velocidade do equipamento tal, que causou isso. Então, a gente consegue começar a vincular os sintomas de determinados modos de falha com o sensoriamento que a gente tem em determinados equipamentos. Quando você começa a ter essas informações, vincular as suas análises, os seus monitoramentos com os seus sintomas, os seus modos de falha, você consegue criar cartas de controle, onde o próprio operador, na sala de controle, vai ter lá X cartas de controle vinculadas aos seus principais modos de falha. Então, imagina lá, você tem uma pressão X que monitora uma determinada bomba que é extremamente crítica para o seu processo. Você montou lá uma carta de controle e monitora a pressão, a vazão ou a temperatura naquele determinado ponto que você precisa. Não a parte só operacional, mas para o sensoriamento dos modos de falha que você determinou que é crítico através da sua análise de RCM. Então, se você sensoriou naquele ponto ali, você consegue ter essas cartas de controle online que
saiu, aí você determina os seus gatilhos de análise. Imagina lá, um ponto fora da curva, o que eu faço? Eu faço uma inspeção em campo, 2 pontos fora da curva, eu chamo o técnico do turno, deu 3 pontos da pressão fora do meu monitoramento, para o equipamento, entra com o equipamento stand-by, vamos avaliar o que aconteceu. Então, o RCM, ele começa a direcionar a aplicação dos seus pontos de monitoramento, de sensoriamento, onde que eu tenho que colocar os meus instrumentos. Qual o retorno que isso vai dar para mim naquele determinado ponto? Então, o RCM, ele consegue tanto direcionar para a gente instalar equipamentos de sensoriamento direcionados, porque não adianta eu sensoriar o equipamento inteiro, mas onde o efeito é crítico. Então, em que ponto eu preciso monitorar para definir, para me pegar um modo de falha bem no início do modo ali da falha e conseguir intervir para diminuir o meu tempo de reparo. Aí que começa a gente identificar essas oportunidades, que quando a gente fala em indústria 4.0, a parte supervisória, PI, SAP, cartas de controle, então a gente começa a vincular, mas sempre a criticidade do seu efeito. Então, assim, esse é um dos grandes ganhos que o RCM traz para dentro, quando a gente tem a indústria 4.0 muito sensoriada, é a gente definir quais as variáveis que eu preciso monitorar dentro da minha análise de processo, baseada na criticidade dos meus efeitos. Isso que é o diferencial quando a gente tem monitoramento, quando a gente tem sensoriamento. A gente sai um pouco de apenas as informações da equipe. A gente começa a ter informações, tal equipamento quebrou, como que ele comportou? A pressão subiu a tanto, a vazão foi para tanto, a temperatura, o fluxo caiu, como que eu consigo monitorar isso para que não chegue nessa situação? Então, o RCM ele começa a dar direcionamentos para onde implementar, ou se já existe, como utilizar essas informações de forma a trazer resultados para o meu processo, que é o objetivo, você ter uma estabilidade operacional. Por isso que hoje se fala em todo sensoriamento, robótica, para quê? Para a gente tirar um pouco isso da mão das pessoas. Então, a partir do momento que eu consigo colocar essas cartas de controle, você consegue até colocar elas com intertravamento, para derrubar, para tirar, baseado no que você consegue avaliar. Então, aí você começa a utilizar essas técnicas dentro do RCM. Se já existe, você utiliza. Se não, o RCM vai definir onde que é o ideal, até para você defender um investimento, da implementação de algum equipamento. Não, o ideal eu preciso colocar uma termografia online nesse determinado ponto, porque foi avaliado pelo RCM. Quando ocorre essa causa desse modo de falha, o efeito é X. O que é o efeito? Ele me causa uma parada de 18 horas, ele funde o meu mancal, o meu casquilho, não sei o que, tal. Então, você tem um argumento técnico baseado numa análise, num estudo, num conhecimento de uma equipe que foi determinada como os especialistas daquela área, que estão argumentando e pedindo um investimento. É diferente de você falar assim, chegar lá e pedir, eu quero colocar uma termografia online ali, porque é crítico. É crítico por quê? Se falhou, o que acontece? Então, o RCM começa até a ajudar a defender a solicitação de investimentos para monitoramento, para sensoriamento, para técnicas de preditiva online, aí que a gente possa estar utilizando. Não sei se deu para ter uma ideia de quais são essa interface que é o principal ponto. Então, assim, a indústria 4.0,
ela tanto auxilia o RCM, quanto o RCM auxilia na solicitação de investimentos para a gente poder dedicar o esforço no local certo. Então, porque, como eu comentei, tanto a parte de OPEX quanto a parte de CAPEX, hoje são limitadas, cada dia menores. Empresas aí que deveriam investir em torno de 3% do seu ao longo do ano aí, investe 1%, 1,5% do seu ativo em CAPEX. Então, esses equipamentos vão degradando ao longo do tempo, tudo. Então, assim, quando a gente vai pedir um CAPEX, a gente tem que saber argumentar, e o RCM é uma ferramenta que ajuda muito. Eu tenho casos aí de clientes que conseguiram uma aprovação de investimentos baseado num estudo bem estruturado, bem elaborado, com aplicação de RCM. Então, essa parte de sensoriamento, ela auxilia muito, é uma via de mão dupla. Tanto traz informações, quanto a gente leva com o RCM também as solicitações baseadas no que a gente precisa. Vamos aqui. Bom, gente, já são quase 11h30 aí, né? Nossa previsão é a gente ir até meio-dia. Bom, a ideia não era entrar no detalhe do RCM, que a gente fez um treinamento online um tempo atrás aí, só para falar do RCM como um todo. Foram aí 4 horas de treinamento, a gente falando da metodologia. Aqui é mais ter uma ideia como que o RCM dentro da indústria 4.0. Então, é o que eu comentei, é a via de mão dupla. Ele levanta necessidades para a implementação de toda a parte de monitoramento, sensoriamento, acompanhamento, quanto também pode começar a pegar informações para trazer para as reuniões, através de cartas de controle, tudo, do que já existe hoje dentro da indústria. Então, a gente sai um pouco da subjetividade das reuniões, porque muitas vezes fica um pouco subjetivo os estudos, que é pelo conhecimento, é pela vivência da equipe que participa, que é de grande valia, não desmerecendo, mas a gente passa a ser mais assertivo quando a gente tem essas informações de forma estruturada, seja no supervisório, seja no sistema de manutenção, seja através de cartas de controle, que a gente pode estar desenvolvendo, vários softwares aí, elaboram cartas de controle aí, como o próprio PI, Minitab, uma série, o próprio Excel, você consegue estar montando aí. E o importante é isso ser online, porque você consegue atuar de imediato. Quando você tem um perfil de falha daquele determinado equipamento, como ele se comporta no seu processo, você consegue parar isso antes e minimizar a sua falha. Então, às vezes você consegue reduzir o seu tempo de reparo, o seu custo de reparo, baseado nessa antecipação. Então, esse é o objetivo do RCM, é definir onde são os principais pontos críticos que eu devo atuar, seja por estratégia de manutenção, seja por investimento em estoque, nós falamos lá atrás, seja por necessidade de CAPEX para investimento, para monitoramento dos meus equipamentos. Então, o RCM consegue trazer todos esses benefícios para dentro da minha planta. Porque tem essa telinha embaixo aí, que é uma das planilhas do RCM, né, onde a gente determina a gravidade das nossas falhas. Então, você tem uma gravidade de 1 a 5, que você cruza com a frequência dessas falhas. Essa falha, ela é crítica, seja por custo, seja por tempo de parada, seja por manutenção, por segurança ou por meio ambiente. E qual a frequência que ela ocorre? Com isso, ela vai determinar se essa parada é crítica ou se esse modo de falha é crítico ou não crítico pelo efeito que ele traz para o meu processo.
e assim a gente direciona todos os esforços para esses principais modos de falha. E a gente, basicamente, vem aí a questão todo mundo conhece a regra do Pareto, que 20% das minhas ações vai surtir efeito em 80% do meu resultado. Então, a nível de USM é isso, é só uma visão geral, não é entrar dentro da metodologia como um todo, mas para vocês terem uma ideia o quanto a gente pode interagir toda a parte de monitoramento com a parte da aplicação de metodologia. Ok? Bom, a ideia da apresentação era isso. Ricardo. Oi, Rodrigo. Rodrigo falando. A gente podemos responder algumas perguntas aqui que foram enviadas pelos ouvintes? Com certeza, podemos sim. Tá. Eu vou pegar aqui, só um minutinho. Bom, eu tenho aqui, Ricardo. Sim. Uma das perguntas seria: quais os ganhos possíveis com a implantação de RCM e como que eu consigo apresentar a gerência para uma viabilidade? Desculpa, Rodrigo, só dei uma cortadinha no áudio aí. Podia repetir, por favor? Desculpa. Quais são os ganhos possíveis com a implantação de um RCM para a apresentação de estudo de viabilidade? Bom, os ganhos do RCM, isso varia de acordo com o que você espera daquele estudo ali, né? Então, cada processo que a gente implementa, a gente já faz um diagnóstico para ver o resultado que ele pode trazer, mas os principais resultados, você pode ter, se você tem um plano, já teve situação de cliente, ele tinha um plano muito grande, muito extenso, que ele não conseguia executar aquele plano. Nós conseguimos uma otimização de recursos, uma redução de homem-hora, sem afetar, sem impactar nas condições operacionais do equipamento, sem impactar em taxas de falha, uma redução de 15% do HH necessário para preventiva ao longo do ano naquele equipamento. Outro benefício que justifica, você tem um equipamento que falha muito, que quebra muito, ele não tem um plano estruturado. Então, você vai elaborar um plano estruturado, enxuto, que isso vai te trazer uma estabilidade operacional naquele equipamento, que vai melhorar a sua disponibilidade. Não, mas eu já tenho disponibilidade desse equipamento. Meu problema é a estabilidade operacional, é a confiabilidade. Então, a gente vai direcionar esse estudo nas taxas de falha de maior frequência, para a gente melhorar a estabilidade operacional e, por consequência, o aumento de confiabilidade desse equipamento. Então, ele pode trazer aumento na sua disponibilidade, ele pode estruturar o seu plano, sua estratégia de manutenção, o justo necessário com melhor custo, caso você não tenha. Ele pode reduzir um plano que esteja muito inchado, ou ele pode melhorar a disponibilidade do seu equipamento. Mas aí depende, cada caso é um caso dentro do processo. Se o seu problema é falha, se o seu problema é não ter um plano, ou se o seu problema é um plano muito, muito cheio, muito inchado. Então, a gente pode atuar nessas três vertentes, são ganhos potenciais. Igual eu comentei, teve cliente já com 15% de redução de homem-hora, já tivemos casos de aumento em disponibilidade de 1,5% numa planta metalúrgica, que não é fácil, uma estabilidade de um forno. Então, tudo isso são benefícios que a metodologia traz para a gente aí. Ótimo. Existe outra pergunta aqui, Ricardo. Quais são os critérios que eu posso utilizar na minha planta para fazer uma classificação ABC? Bom, igual eu comentei lá no início, hoje existem vários critérios no mercado aí. A que a gente utiliza hoje, ela é um pouco mais completa.
ela avalia a taxa de falha do seu equipamento, ela avalia a sua disponibilidade que você precisa daquele equipamento, obsolescência desse equipamento hoje. Então, assim, são 6 ou 7 critérios, custo de manutenção, então são 6 ou 7 critérios que a gente tem para avaliar como um todo. Tem empresas que utilizam custo, disponibilidade, segurança e meio ambiente, utilizam só 4 critérios. Então, mas isso a gente pode pegar o critério atual do cliente, adequar, baseado na experiência que a gente tem, ou incluir, ou tirar algum item, para que isso reflita, principalmente, a condição operacional do cliente. Ok. Uma outra pergunta: qual a porcentagem de ganho em confiabilidade / disponibilidade posso melhorar com a aplicação do RCM? Então, e para a gente ter uma ideia, em percentuais, isso varia, vai estar em complemento à primeira pergunta, de processo para processo. Você tem uma linha contínua, você não tem, você tem pulmão no meio do caminho do seu processo, não tem. Então, assim, nós já tivemos, igual eu comentei, a gente já teve ganho aí de 1,5% de disponibilidade em uma planta metalúrgica, já tivemos ganho aí de 0,5% numa planta de equipamentos motorizados. Então, mas cada caso é um caso, é difícil a gente falar, isso é muito vinculado ao processo de cada um, mas é possível quantificar. Ótimo. Uma outra pergunta aqui: em um equipamento que possui uma unidade hidráulica com diversas direcionais, reguladoras e retenções iguais, preciso fazer modo de falha para todas elas ou apenas indicar no plano a verificação de todas? Aí a gente já entra na metodologia da questão do RCM. Como eu mencionei, o RCM, ele é vinculado, você avalia o efeito do modo de falha. Se as direcionais tiverem a mesma função, elas fazem a mesma coisa, e quando ela falha, o efeito for idêntico, o modo de falha pode ser avaliado comum para todos e colocar a verificação que tem que ser feita. Mas, normalmente, cada direcional, ou pelo menos a cada 2, tem uma função diferente. Então, a gente precisa saber a função de cada uma delas, saber os modos de falha e, principalmente, o efeito que cada uma delas gera no sistema quando ele falha. O que vai mandar se a estratégia é a mesma ou não é o efeito. Você pode ter modos de falha em algumas válvulas que é crítico, e aí você tem que ter uma estratégia, e pode ter válvulas que elas não são críticas. Aí é outra estratégia de manutenção. Então, isso varia de acordo com o efeito do modo de falha que vai em cima da função de cada uma delas. Ok. Me explique sobre nivelamento, 52 semanas e carga no sistema. Quais os tipos de estratégia para planos no SAP? Vamos por partes. O nivelamento 52 semanas, qual que é o objetivo dele? É você vamos pegar um exemplo de uma oficina mecânica. Você tem uma oficina mecânica que você tem X planos de preventiva que gera ao longo do ano para você executar. O objetivo das 52 semanas é a gente tirar um retrato de como está seu sistema hoje e verificar como seus planos são gerados ao longo das 52 semanas do ano, como que os seus recursos que você tem disponível estão para atender, se o seu recurso é disponível, ele atende ou não, se é possível a gente nivelar, porque o que acontece? Às vezes são startados os planos no sistema de gestão de manutenção, e esses planos acabam muitas vezes gerando os planos para a mesma semana ou para o mesmo dia de execução. Então, às vezes tem semanas que você tem uma geração de plano muito grande e tem semanas que você não tem
uma carga muito baixa de plano. A proposta é distribuir isso ao longo do ano, de você ter um gráfico mais homogêneo com seus recursos distribuídos ao longo do ano, porque senão tem semana que você tem que contratar recurso, tem semana que seu recurso fica ocioso. Então, a ideia é distribuir isso ao longo das 52 semanas, inclusive identificando se você precisa de paradas ou não, onde você precisa de contratação ou não de recursos para te auxiliar. A parte de estratégias é porque é o seguinte, quando você faz input em alguns sistemas, ele pergunta se você quer planos com, tipo, se você colocar um plano ali a cada 30 dias, ele vai gerar de uma forma no sistema, esse plano ele vai andando ao longo que vai gerando esse plano, cada vez que ele gera, dependendo da frequência, ele gera para um dia da semana. Então, ele vai andando ao longo dos meses, isso pode mexer no seu nivelamento. Tem planos que você coloca com múltiplos de 7 dias, então ele sempre vai gerar, por exemplo, tem um plano que ele precisa vencer toda terça-feira, então você coloca ele múltiplo de 7 que ele gera. Isso tudo são inputs que você seta no sistema de gestão, de manutenção, quando vai ser feito o lançamento, de acordo com a necessidade do cliente. Tem estratégia por orímetros, então tem uma série de inputs para atender a necessidade do cliente. Ótimo, Ricardo. Se o equipamento não tem histórico de falha, como determinar a frequência da preventiva/preditiva? Bom, é o que eu comentei aí no início aí. A gente vai muito, quando a gente não tem um registro histórico, não tem nada muito estruturado, a gente vai pelo conhecimento da equipe que a gente vai estar juntando para fazer, no caso de um RCM. Então, você vai ter especialista de mecânica, um especialista de elétrica, um de processo. Aí a gente vai tentar levantar essas informações pela experiência da equipe, então tem que ser pessoas que conhecem bem o processo, para a gente ter um start inicial. E esse start inicial, se a gente também não vem nada, vem por recomendação de fabricante, tudo, e vinculada com essas informações do pessoal de campo, que tem essa vivência, então a gente traz essa informação para estar auxiliando a gente na elaboração dessas estratégias. Fantástico. Uma outra pergunta: em qual condição poderíamos dizer que uma empresa adota a indústria 4.0? Repete para mim, por favor, Rodrigo. Em qual condição poderíamos dizer que uma empresa adota a indústria 4.0? Olha, pelo que a gente tem visto aí, são principalmente empresas seriadas, com linhas de produção contínuas, que têm adotado a questão da indústria 4.0. Um exemplo é uma empresa um cliente nosso de ferramentas motorizadas, então são linhas contínuas, apesar de ser vários processos, são linhas contínuas, linhas de montagem, então, assim, a produção é muito rápida, quantidade de peças criadas, tudo. Então, uma falha no sistema, uma variação de temperatura, uma variação de pressão em determinado equipamento, a quantidade de peças que você gera fora da especificação de montagem, fora da especificação do cliente, é muito grande. Então, é diferente de você pegar uma linha de uma mineração na parte de moagem, britagem, que são processos menos robustos. Então, assim, linhas mais contínuas de processos, linhas de montagem, hoje são as que estão saindo na frente na parte da indústria 4.0. Mas a tendência é que todas as empresas aí, até por questões de qualidade, venham nessa linha da 4.0 aí do monitoramento, do sensoriamento, da robótica, para auxiliar nos seus processos. Ótimo. Uma outra pergunta: dado o time envolvido e o esforço necessário para a montagem do plano, há alguma sugestão de tempo ou outro fator para que o plano seja inteiramente revisto?
por exemplo, a cada X anos ou a cada Y, sugestões de alterações? Tem referências que falam, pelo menos a cada 1 ano, 2 anos, você precisa dar uma revisada nos seus planos. Só que pelo tamanho dos parques fabris hoje, a gente sabe que isso é inviável. Então, o que eu comentei na questão da análise de falha, principalmente, então, quando você tem os equipamentos que falham, equipamentos que te dão problema, nesse momento, é o momento que você está avaliando, você está estudando, é o momento de você reavaliar a estratégia já de manutenção daquele equipamento. Então, você sempre vai estar avaliando os seus equipamentos mais críticos. Os equipamentos menos críticos, classe C, ou às vezes até algum classe B, que só tem uma inspeção, tudo, não tenha tanta relevância. Então, o principal, a gente está avaliando as estratégias dos equipamentos que falham mais, principalmente os equipamentos classe A do nosso sistema, que seja para otimização do plano, seja para redução de custos de manutenção. Então, hoje é quase impossível a gente revisar uma vez por ano todos os planos de uma fábrica. Então, a gente começa aí pelos classe A, caso necessário classe B, mas sempre vinculada também às ocorrências que a gente tem nesses equipamentos. Ótimo. Baseado no cenário brasileiro, em qual estágio da indústria 4.0 nós estamos? Olha, Rodrigo, pelo que eu tenho visto aí, lógico, você tem empresas aí que a gente nem tem contrato, tudo, mas a gente vê por estudos, por avaliações que estão bem avançadas, mas eu falo que o Brasil hoje a gente está bem inicial ainda, tá? Está bem no começo ainda, salvo algumas situações pontuais que a gente vê no mercado aí. Ok. Bom, eu tenho algumas outras perguntas aqui, como esse material será disponibilizado? Sim, será compartilhado entre vocês, inclusive o link da apresentação deste webinar que foi gravado, né? Então, vocês terão todo esse webinar aqui, né? Enviado um link desta gravação para vocês. Alguns outros pedidos de documentação aqui nós avaliaremos, né? E tenho certeza que o que tivermos para enviar, nós enviaremos a vocês, tá? Existe uma outra pergunta aqui, Ricardo, se existe uma previsão de acontecer um outro treinamento de RCM completo, web, que aconteceu de 4 horas, que você mencionou no decorrer da apresentação, se já tem uma previsão, se é um webinar ou se é um treinamento pago. Ô, Rodrigo, o que nós fizemos foi um webinar para alguns convidados, alguns clientes já que a CEP tem, então foi um treinamento básico, foram 2 turmas em 2 dias, basicamente para os clientes da CEP. Mas foi essa a ideia, a gente vê a aceitação, os retornos que nós tivemos foram muito positivos desse treinamento. Eu não tenho a data aqui, mas provavelmente a gente vai ter mais um treinamento pago aí, para mais nada, assim, um custo bem acessível, para a gente poder estar divulgando também a metodologia para todo mundo aí. Então, eu não tenho a data, mas assim que tiver, a CEP vai estar divulgando aí. Ok, e quem tiver interesse de maiores informações pode entrar em contato conosco, né? E esse treinamento a gente pode fazer fechado para uma empresa específica. Eu quero fechar para X funcionários, isso tudo é combinado aí. Tá certo. Bom, então as perguntas foram essas, tá, Ricardo? Eu queria só complementar aqui o meu agradecimento a todos os participantes. Eu espero que tenhamos aí um conhecimento compartilhado, que tenham gostado do webinar, né? O compromisso da Proftecnic MGS é levar informação, conhecimento, né? Compartilhamento de ideias no segmento de manutenção aos nossos parceiros e clientes, tá? Como eu disse, tem interesse de conhecer um produto da Proftecnic MGS, um alinhador a laser, sistema de monitoramento de vibração, sistema de monitoramento de condição e análise de óleo online, envia um e-mail, nos liga, nós estaremos à disposição.
tem interesse em conhecer mais sobre RCM, em fazer um treinamento, em fazer uma consultoria interna, não somente em RCM, mas em todo o portfólio que foi apresentado pela SEB, né, NR, consultoria, assessoria em planos de SAP, fale conosco, né, nós agendaremos reuniões singulares para tratar cada caso e podemos enviarmos uma proposta, tá? No mais, agradeço aí a presença de todos e passo aí a palavra novamente ao Ricardo para a finalização. Bom, Rodrigo, também agradecer vocês aí, a MGS Prooftechnic, pela oportunidade, né? Uma parceria de longa data aí, MGS e CEP, que vem dando frutos aí a vários clientes aí. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, estar compartilhando um pouco da experiência aí. E a gente também a CEP coloca à disposição que vocês precisarem aí, visitas futuras, contatos futuros, possibilidades de curso, treinamentos, consultoria. A gente tem aí um portfólio hoje bem grande aí a nível de suporte, com resultados aí em clientes de grande porte, já tem dado excelentes resultados aí, até para a gente indicar como referência para vocês aí. Então, mais uma vez, obrigado, precisando, estamos à disposição aí. Ótimo. Lembrando que se alguma das perguntas nós não respondemos aqui, nós iremos responder, tá, pessoalmente através do e-mail. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.